pelo meu. E você? Uou, tô entrando. Entrei. Entra aí. Entrei. Maravilha, gente. Sejam todos bem-vindos a mais uma live da nossa maratona, a Maratona Mentes Imigrantes. Nós vamos ter aí são um total de 22 lives até o dia 26 de junho agora, porque no dia 27 nós temos o lançamento do livro, só que não será apenas um lançamento, uma noite de autógrafo para vocês conhecerem os autores, não. Vai ser uma imersão onde esses profissionais maravilhosos que estão dentro do livro, que estão compondo o livro, vão estar ali para estar falando sobre essas dores, as dores do imigrante, as dores que os imigrantes sentem e não tem coragem de falar, né, Carla? E quem está com a gente é a Carlinha, a nossa Carlinha. Carla Gontijo, PSI, ela está conosco. Já acessa lá. Carla, antes de você se apresentar, chama o público aí, chama o pessoal, tá? O teu pessoal. Vai lá, convida eles. Vamos lá convidar esse povo. Vou mandar Aí aviãozinho aí eles. para todo mundo. Já tô É, vendo a gente exatamente. entrando. Uhul! Beijo, Já Tânia. manda aviãozinho aí, já vai falando com o povo. E eu não sei o que aconteceu, que eu acho que eu saí da minha live. Não acredito. O que Eu tô te vendo aconteceu aqui. aqui, gente? Vocês estão me vendo na minha. Mas eu acho que tu tá me vendo pela tua. Eu não sei o que acabou, eu vou te falar, viu? O meu Mas eu tô te auxiliar vendo hoje me pelo meu. ajudou. Não, eu tô te vendo por dois aparelhos diferentes. Agora eu Você não tá no sei se eu outro? tô só na live do Instagram ou se eu tô na live do YouTube, porque o meu aparelho aparece todos, sabe? E aí o problema é que eu já não estou me vendo na própria live, né? Tá. Aqui! Aqui, Não, não tá aqui no aqui. stream onde eu tô com você, eu tô te vendo duas vezes. Então acho que você tá em duas para mim. Então tá bom. Sendo assim, eu estou numa live, agora eu não sei se eu Só tá estou te no teu vendo, ó. Instagram, se eu estou no meu Instagram. Eu sei que a gente está em live, é a única coisa que eu sei. E a gente está, Carla, assim. Vamos lá, vamos nos apresentar. Gente, meu nome é Daniele, sou idealizador do Mentes Imigrantes, CEO da RBL, o grupo RBL, que comporta a RBL Magazine, a RBL TV e assim vai. É um grupo onde a gente está trazendo também, nós temos a nossa editora, a Luvinar Publish, onde a gente está trazendo esse projeto maravilhoso que é o Mentes Imigrantes. O Mentes Imigrantes, na verdade, ele veio para colocar em palavras as dores que os imigrantes sentem e eles não falam, né, Carla? E muitas das vezes eles não falam porque eles simplesmente não conseguem colocar isso em palavra. Ontem nós estávamos com a autora de ontem, que foi a Ângela. A Ângela lá veio falando sobre a questão do isolamento social e tem muitas pessoas que eles se isolam porque não conseguem expor aquilo que está sentindo, né? Então, por causa disso, por não conseguir expor o que está sentindo, acaba se retraindo, colocando para dentro e se isolando. E hoje a gente vem com a Carla, né? A Carla, ela vem trazendo, na verdade, dos títulos, todos os títulos, gente, desse livro são fantásticos. Eles foram realmente construídos ali, sabe, no sentido da dor. Então, o que a Carla está trazendo para a gente é a crise de identidade no contexto da imigração. Carla, se apresenta para a gente, minha linda. Seja bem-vinda. Boa noite, é um prazer estar aqui com você, Dani. Mais um projeto, tudo que você põe a mão é feito com excelência. Para quem não me conhece, eu sou Carla Gontijo, sou psicanalista, sou sexóloga, sou terapeuta de casais, tenho especialização em transtorno de personalidade e também, como imigrante, eu passei a atender essa dor e viver o que ser uma família intercultural, o que é ser um imigrante, né? Sentir essa dor na pele e hoje eu posso dizer que pertenço, né, a uma família intercultural. Por quê? Porque a minha filha casou com um americano, né? Então hoje eu moro nos Estados Unidos, já vou completar 9 anos de América, e eu já tenho uma neta americana, né? E a gente tem também cidadania europeia, né? Que vem da família do meu marido, cidadania italiana. Então, é um legado que vai sendo construído e a gente vai entendendo sobre isso. A minha neta já nasceu com 3 passaportes, brasileiro, americano e italiano, né? Eita, Então, nós! é um legado que vai construindo e eu falo, uau, o que está acontecendo? Eu nunca imaginei que isso ia acontecer com a minha descendência, né? Então, existe a dor do imigrar e depois também quando se mistura em culturas. A gente se torna intercultural quando a gente tem que conviver com isso em família, né? Então, eu tenho que me adaptar a algumas culturas americanas e o meu genro algumas brasileiras da nossa família. Isso é muito legal. E eu atendo aqui
pessoas que estão aqui na América. Eu atendo pessoas em todo o mundo, né? Então, eu atendo pessoas no Brasil, na Europa e aqui nos Estados Unidos. Eu atendo brasileiros. Então, são muitas demandas. E que no que tange aqui ao meu capítulo, o que eu vou comunicar com os leitores através do livro é a crise de identidade no contexto da imigração. Por quê? Porque a gente começa a se questionar, né, Dani? Quem somos nós em outro lugar? Será que muda quem somos nós de acordo com o lugar que a gente está? É que faz a gente se sentir pertencente? Né? É uma pergunta que sempre as pessoas vêm fazendo para elas mesmas, mas como você disse na abertura, é uma dor silenciosa. É um pensamento que vem, mas a gente não fala. Não consegue falar, é incrível. Então, é um Sabe? prazer estar servindo aqui nesse projeto maravilhoso. Agora eu vou te dizer uma coisa, Carla. Nesse contexto que você está trazendo, nessa questão realmente assim tão silenciosa, essa crise de identidade. Por que a gente fala crise de identidade? Qual é a primeira Então, frase que todo imigrante... Não vou falar ainda não, Carla, mas você que está ouvindo a gente, digita aí. é, Qual é a primeira frase, você que é imigrante, que você que chegou nos Estados Unidos, na França, na Europa, enfim, qualquer país, saiu do teu país e foi para outro ser imigrante. coloca Qual nos foi a comentários primeira aí. frase que você ouviu quando você chegou nesse país? Qual foi? Qual foi, Carla? A primeira frase que tu ouviu quando tu chegou aqui? Exatamente. Estou vendo se alguém coloca nos comentários aqui, que eu estou de olho aqui nos comentários. Mas esquece quem você era no Brasil. Aqui você não é ninguém, né? Crise de É, identidade. eu O povo, ouvi. ele chega... Eu ouvi muito. Foi a primeira... Carla, a primeira coisa que eu ouvi. E por causa dessa simplesinha frase da pessoa que me falou, eu fiquei travada um ano. Um Uau, ano, Carla, eu fiquei olha travada. Um isso. ano eu não fiz o que eu fazia. Um ano eu não trabalhei com o que eu sempre trabalhei. Um ano eu não fui para frente com as coisas que eu sabia fazer, sabe? Se bem que, quando eu Hum, realmente me identifiquei, eu não trabalhei com aquilo que eu trabalhava há menos de 5 anos no Brasil, né? Então, porque na verdade no Brasil eu estava como corretora de imóveis e correspondente bancária há mais de 10 anos. Mas antes disso, eu já trabalhava com comunicação. E eu deixei de trabalhar quando eu comecei a trabalhar na área de corretagem, né? Mas hum, aí eu falei assim, tá, corretora de imóvel eu não posso ser aqui. Mas eu posso trabalhar hum. na área de comunicação, uai. Por que não? E que Né? tá ligado ao quê? Quando você fala para mim a palavra antes, já entra, a gente quase entra num set terapêutico, já se conecta quem eu era antes, eu era comunicadora, conecta a sua essência. Dentro de você carrega uma essência da comunicação. Não importa em que profissão você esteja. Tem algo que você carrega em você que está na comunicação. E eu extraio isso do meu paciente, do meu cliente, quando ele vem aqui buscar terapia e fala que está perdido. Eu falo, então vamos se encontrar? Eu vou te ajudar a você se encontrar, porque a gente é muito enraizado ao lugar que a gente nasceu, aos costumes, à família, ao lugar de origem, à cidade. É São verdade. códigos que a nossa mente vai criando que faz a gente se sentir pertencente. E tem gente que se sente pertencente na sua profissão. A gente não é aquilo que a gente faz. Mas a gente pode carregar na nossa essência o que a gente carrega, o que a gente tem em tudo que a gente faz. E aí, isso traz um contexto, faz as pessoas se encontrarem dentro de novas cidades, novas culturas, novas línguas, novas profissões. Então, e é um processo. O seu processo demorou um ano para você começar a se entender de novo, se descobrir. Para você encaixar aquilo que Exatamente. você carrega num novo lugar e numa nova posição. E eu falo para você, Exatamente é isso. lindo acompanhar esse processo. E eu falo com você, se você não se der a oportunidade, você vai ficar trancado, preso. Você se tranca dentro de você mesmo. É uma prisão invisível, emocional, sabe, que o imigrante vive. Mas quando ele consegue colocar para fora, são N barreiras, né? Eu tentei abrangir no meu capítulo todas as barreiras que tingem e que tocam a essência da sua identidade. Você olha assim, na verdade, assim, a gente olha assim e vê. Tem muitas pessoas assim como eu, né?
Uma coisa que deu para mim foi. Quando a gente desenhou esse capítulo, eu fiquei assim, cara, eu me identifiquei demais, porque foi a primeira coisa que aconteceu. Ei, gente, acho que a Dani caiu. Voltou. Eu entrei numa crise de identidade sem brincadeira nenhuma. Essa crise de identidade foi tão forte para mim que foi um ano parada, um ano sem, sabe, trabalhando para os outros. Cara, eu nunca trabalhei para os outros. Eu sempre trabalhei por conta própria, desde quando eu me conheço por gente. Não, pra dizer a verdade, eu acho que eu trabalhei 1 ano ou 2 anos de carteira assinada no máximo. Um ano foi por causa de estágio e o outro foi porque normal, assim, sabe, ainda se identificando. Mas depois disso, sempre fui empresária no Brasil. Chegar aqui, você trabalhar para os outros, cumprir o horário dos outros ainda. É tipo Foca. assim, sonhar o sonho dos outros. Cara, isso me matava, isso tava me matando. Quando completou 1 ano, eu cheguei pro meu marido e falei assim: não, não dá, não dá. Ou a gente tenta mudar isso aqui, ou eu vou morrer. Eu vou morrer, Sufoca a sua não, identidade. eu não vou morrer, tipo, não, não é isso. É. Morrer que eu falo é aqui dentro. Eu vou me Emocionalmente. sufocar, exatamente. Eu vou me sufocar, eu falar para ele, precisa mudar isso, a gente precisa mudar isso. Isso não é de mim, não é o meu feitio estar nisso, sabe? Não é o meu feitio participar disso. Então, simplesmente eu não sei o que fazer. Eu falava para ele, né? Aí ele, tá, vamos, pensa então o que você quer fazer. Aí eu fui para onde? Oração. Eu fui orar. Fui pedir a Deus sabedoria, fui pedir a Deus um discernimento, fui pedir a Deus o que, que eu ia fazer, por que, que eu tinha me trazido para cá, para que eu tinha que ter vindo para cá. Eu estava muito bem no Brasil, casa, carro, trabalho, enfim. Meu trabalho, minha empresa, tinha tudo no Brasil. Vim para cá e ficar simplesmente trabalhando para os outros? Não, tá errado, tá errado, tá errado. Nossa, eu batia tanto É o pé. isso, está errado porque não se conecta com a sua essência. E você tocou num assunto muito bom, que aí você me deu liberdade de entrar, que é uma área que as pessoas talvez resistem um pouco em dizer, que é a área espiritual. Não tem como correr. E eu me intitulo, né? Quem visitar minhas redes sociais, meu Instagram e meu YouTube, vai ver que eu me intitulo terapeuta cristã, eu não abro mão desse título, né? Eu respeito a sua fé, não importa o que você acredita, mas você tem que buscar nela. Você tem que entender que você é um espírito que habita num corpo que tem uma alma. Então você tem essência que carrega dentro de você o que forma a sua identidade. A nossa identidade, para ficar uma linguagem comum para todo mundo entender, é como se fosse uma cebola. Sabe a cebola? A cebola não é feita de camadas. A cebola é feita daquelas camadas. A casca dela de fora é aquela pele, aquela casquinha bem fininha que com a mão se solta. Parece tão sensível. E aí, quanto mais você corta a cebola e você atinge aquele miolinho dela da essência, aí que seu olho arde, né? Aí que dá vontade de chorar. Quando você se conecta com a essência da cebola. Tá lá dentro. Eu comparo a cebola com a nossa identidade. Nós somos feitas de camadas. Com Essas certeza. camadas vão surgindo de acordo com as experiências que a gente vai tendo na vida, desde a nossa infância. Então, reflete muito. Carla, o que tem a ver isso com a imigração? Tudo a ver. Você chega aqui formado, a infância é um chão que vamos pisar a vida toda. De onde você veio? Como você foi criado? De que família você veio? Que cultura que você aprendeu a viver? Isso faz você entender quem você é. E quando você é tirado desse contexto, parece que você não consegue mais se justificar quem você é. Eu preciso me justificar, embasar quem eu sou atrás daquilo de tudo que eu vivi até hoje. Que tem a ver com esse contexto cultural. Aí eu tenho uma nova casa, uma nova rotina, novas possibilidades. Quando a gente vai imigrar, existe muito o sonho, né? A ilusão, cada um tem o seu motivo de imigrar. Mas o sonho americano, o sonho de estar em outro país, pode ser Canadá, Europa, não importa. Japão. Gente, tem brasileiro em tudo quanto é lugar no mundo. E cada um viaja e vai embora com uma expectativa na mala. Só que a realidade cai quando você realmente chega aqui. Então, eu tenho a minha experiência, você teve a sua, isso é individual. Então, eu não trago aqui, e não vou trazer no livro, eu não vou contar tudo que eu escrevi no meu capítulo, mas não tem a receita do bolo geral para todo mundo, mas o caminho está lá. É possível você reconstruir a sua identidade ou simplesmente entender que é possível dar uma continuidade de quem você é.
Se vocês pegarem isso aqui que a gente vai falar hoje na live, já vai ser um norte para quem é recém-chegado, para quem ainda chegou como a Dani há um ano e meio, 2, e ainda está perdido. E um consolo para vocês é: o primeiro ano é só aprendizado mesmo, tá tudo bem. Não se cobre tanto, não cobre resultado tão rápido. Começa o processo interno, começa em você e depois isso vai tocando na rotina. É a rotina da família, e depende se está com família, se está sem família. Os vínculos que vocês vão construir, novos amigos, novos vínculos, nova comunidade, nova igreja. Cada um apega a uma coisa e você vai reconstruindo nova rotina, novo trabalho. A dificuldade também de quem era assalariado no Brasil, diferente de você que não trabalhava para ninguém, que era uma empreendedora nata. Então aqui você vai ter esse conflito de ter que se submeter a trabalhar para alguém, cumprir horário, você vai se sentir um passarinho preso na gaiola. Por outro lado, tem aqueles que têm que se virar por si mesmo, mas estava acostumado a exercer aquela função, adora ter horário para chegar, horário para ir embora e o salário fixo no fim do mês. E aqui você começa a ganhar por hora e por produção. É verdade. Não tem essa de cheguei, ocupei meu cargo, meu lugar, fiz o que tinha que fazer, fazendo ou não, meu salário está na conta. Aqui não, bebê. Aqui ou você produz, aqui é um leão por dia. Como muita gente diz popularmente, aqui é o lugar que o filho chora e a mãe não vê. Por que o filho chora e a mãe não vê? Porque a gente tenta mostrar que está tudo bem o tempo todo. A gente tenta sustentar uma força que, na verdade, a gente não está tendo ela por dentro. Mas faz aquela videochamada para os parentes e fala que está tudo bem. Mostra que você está morando numa casa boa, porque aqui uma casa simples, né? Que o aluguel não é tão caro, é muito boa. Um carro aqui é fácil de adquirir. Então, o padrão do Brasil de uma vida boa passa a ser diferente do daqui. E a gente vem com a expectativa de qualidade de vida, segurança, estabilidade. Se tem uma coisa que o imigrante não tem, é estabilidade. Então, você começa a pisar nesse terreno que é instável. E como que eu vou me equilibrar, me autorregular por dentro, diante de tudo isso? Eu estou aqui para dizer que é possível. Foi possível na minha vida, foi possível na vida da Dani, que está aqui, e hoje eu ajudo outras pessoas a se autorregularem emocionalmente. Elas mesmas, suas relações, seus vínculos, e quando eu falo vínculos, pode ser de amizade, de casamento, pais e filhos. Dani, quer ver um contexto que eu atendo muito aqui na clínica e que é real? Filhos de imigrantes que nasceram aqui. Os pais são brasileiros, os filhos são americanos. E os pais querem muito atendimento por uma profissional brasileira, mas que entenda inglês. Por quê? Porque os adolescentes, eu atendo adolescentes, tá, gente? Os adolescentes têm dificuldade de expressar o que eles sentem em português. Eles comunicam em português, eles conseguem conversar, mas às vezes dentro de um contexto eu faço sessões terapêuticas que é assim, metade da frase em português, metade em inglês. Tem coisa que eles ficam like, eles não conseguem expressar para mim em português. E aí eles expressam em inglês. E eles amam porque eu entendo. E eu consigo dar o retorno para eles. Então, existe isso, essa conexão intercultural nas famílias. É preciso ajuda. As pessoas têm que reconhecer que precisa de ajuda. Eu aplaudo os pais que têm essa sensibilidade de colocar os filhos pré-adolescente e adolescente na terapia. Porque eu vejo aqui o quanto isso é importante para eles. Para o desenvolvimento, para o nível de cobrança dos pais para os filhos. Gente, tudo isso tem a ver com a formação da identidade. E eu peço muito para os filhos conversarem com os pais e para os pais dizerem quem eram vocês antes de eu nascer. Olha que legal. Essa conversa tem que existir, gente. Sabe por quê? Porque os filhos se identificam com os pais. E tem muito adolescente que fala assim, é estranho às vezes, é meu pai, é minha mãe, é minha família, eu amo eles. Mas tem contextos em casa que é estranho. Por quê? Porque o filho já nasceu, isso é muito isso, gente. Os que podem viajar, vão para o Brasil só de férias, só a passeio.
Eles não entendem o que, que é ser o brasileiro, entendeu? Então eu trago muito isso. Há uma ruptura nesse dia, onde eu falo: olha, o dever de casa dessa semana é sentar com seu pai e com a sua mãe e eles te contarem quem eles eram antes de ter você, antes de estarem aqui nessa terra, de onde eles vieram. Tenta entender essa origem. Isso vai trazer muito resolução de conflitos familiares, sabe? O que acontece? Tudo isso tem a ver com identidade. Os pais se emocionam, sabe? Os filhos começam a compreender os pais. E eu vejo conciliações e reconciliações em família acontecendo por causa de um resgate de identidade. E a gente começa a funcionar no automático. Eu falo um pouco disso lá também no livro, né? O modo que a gente opera no Brasil, ou no país de origem, que seja, acaba virando um modo automático de sobrevivência. A gente reage, age, a forma que a gente lida no dia a dia, no trânsito, na padaria, no supermercado, numa consulta médica, num formulário de escola, matrícula de filho na escola. E aí as mães chegam aqui e se sentem insuficientes. Meu Deus, como matricula meu filho na escola aqui? Elas começam a questionar a maternidade, quem elas são como mãe. E isso tudo tange a identidade. Então, assim, eu sei que tem muita gente vivendo essas dores, todas essas, silenciosas. Às vezes eu começo até a falar rápido, porque eu fico tão emocionada nesse contexto que eu quero entregar tanto, e eu sei que tem tempo aqui, mas se você é mãe, se você está vivendo essa dor silenciosa, sabe? Se você é adolescente, está tendo oportunidade de ver essa live aqui, e nunca passou por um processo terapêutico, peça ajuda. Passe pelo seu processo terapêutico, entenda o que é ser uma família intercultural. Isso é muito importante. É libertador. Você passa a ter paz aonde você vive, você passa a ter plenitude na sua vida, aonde você consegue desfrutar uma vida assim, de imigrante, com saúde. Quantas mulheres, eu pergunto, e a sua primeira ida, segunda, terceira, quarta, quinta ida no supermercado, quando você chegou aqui? Sua primeira compra, como foi? Todas falam desastre. Você já comprou coisa errada no supermercado? Já comprou feijão doce de lata, achando que era o normal? Né? Já comprou alguma coisa errada porque entendeu o rótulo de um produto errado? Gente, eu juro, quando as pessoas fazem as malas para imigrar, elas não pensam nesses detalhes. Ninguém fala disso. E Ninguém. aí, quando você chega aqui, você não sabe o nome da carne, você não sabe as verduras, os legumes, você não sabe tudo, você sabe muito básico. E quando você olha para aquela prateleira do supermercado, você fica perdido. Eu pergunto para mulheres aqui, e terapias em grupo, que é muito legal, e eu falo assim: quem já foi no supermercado para comprar um, dois itens que em 10 minutos resolveria e ficou 30, 40 minutos dando volta nos corredores do supermercado? E falando: acho que eu já passei aqui, e perdida. Todas levantam a mão. Eu falo: só levanta a mão. E todas levantam a mão. Eu passei por isso. Me sentindo uma barata tonta dentro do supermercado. Não, e os cortes das carnes, que é tudo diferente? Os cortes das carnes. Até hoje eu não sei. Eu deixo isso pro meu marido, eu confesso. Então, assim, a gente tem que aprender. Eu tive que aprender. Meu marido teve que aprender. A gente tem que se perdoar. Sabe por quê? Porque a gente chega em casa com coisa errada. A gente preenche formulário errado. E aí começa a ter as crises de casal, né? A autocobrança, a mania do ser humano adâmica de achar um culpado para aquilo que deu errado. A compra do primeiro carro deu errado, a culpa é sua, a culpa foi sua. Você não E prestou aí atenção! Não era assim! Presta você tá atenção! vendo? Eu vejo esses relatos aqui todo dia. Então, eu vejo que é uma realidade. E quando eu falo com eles, eu sei como funciona, e eu começo a contar as histórias, eles se identificam. Então, é muito legal. Então, assim, é muito importante buscar essa ajuda, tanto individual, como casal, porque isso traz resolução de conflitos. É libertador, você volta a ser você. Então, eu extraio das pessoas a essência delas, para elas conseguirem exercer aquilo que elas carregam, não importa o território geográfico que você está morando. O nosso cérebro é ensinável. Ele aprende. Mas às vezes a gente se autobloqueia, né? Vivendo nessa prisão silenciosa, que é a dor da imigração. Então Com é muito certeza. importante
É muito importante ter essa consciência, né? As pessoas param e ficam chocadas e se perguntam quem eu sou aqui nesse país. Eu não sou mais quem eu era. Quem disse? É só bloqueios, é só dificuldades do novo. O nosso cérebro, ele tende a ser comodista, ele quer ficar na zona de conforto, né? Aonde eu já conheço. A gente tem resistência do novo. O novo parece difícil. Só parece difícil porque você não conhece. Depois que você conhece, fica fácil. Eu lembro que quando eu imigrei em 2017, com 6 meses aqui, o meu marido falou assim: Uau, já consigo andar. Eu sou de Orlando, Flórida, tá, gente? Eu consigo andar aqui sem GPS. Já tô me sentindo em casa. Parece que eu vivi aqui a vida toda. Eu lembro que eu agradeci, porque eu falei: Meu Deus, para quem tava com aquela resistência de imigrar, como assim? Se adaptou mais rápido que eu. Já consigo andar aqui tudo. Porque a visão que a gente tinha aqui era de turista. E o turista fica É, iludido, né? Quem nunca viajou para uma cidade, gente, nem precisa ser para quem está no exterior. Quem nunca viajou de férias dentro do Brasil, Gramado? Quem nunca foi para uma cidade bonita e pensou, uau, como será morar nessa cidade? Como será morar aqui, Curitiba? Quem sai assim, né, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, vai para uma cidade mais organizada, limpa. Você fala, nossa, que legal, como será morar aqui? Eu já fui de férias para alguns lugares e fiquei pensando, como será morar aqui? Só que você tem aquela visão de turista. E isso choca também. Então, eu pego imigrantes que já vieram aqui como turista, falo, eu sempre vim aqui. Conheci há pouco tempo uma pessoa que é recém-chegada e ela vem aqui de férias há anos para Orlando, Flórida. E de repente ela vem para morar e ela está vivendo um choque cultural. Ela está vivendo um choque de identidade. E pessoas que eu vejo médicos, dentistas, cara, o que fisioterapeutas. mais tem, gente, são esses profissionais que vieram. Sabe qual é o problema? É que assim, antes, quando eu vejo muito nessa questão, Carla, da questão das pessoas olharem é, no organizar para mudança. A maioria, Uhum. Carla, eu fui uma, tá? A maioria das pessoas mudaram para os Estados Unidos com informações não verídicas, sabe? É, Porque quem me passou informações? Os YouTubes da vida. é, E esses YouTubers, o que eles mostravam? Somente o lado bom. Não mostrava como exato. que era a profissão, não mostrava como que era a vivência, não mostrava como que era conseguir o emprego, como que era conseguir convalidar as carteiras, como que era conseguir convalidar Uhum. a sua profissão. O que eu, por exemplo, você como psicanalista, o que eu precisava para fazer, para ser Exato. psicanalista, para me ser psicólogo, para me ser médica, para me ser isso, para me ser... Não tem, sim, agora que está começando a aparecer, mas na época que eu vim para Uhum. cá, que foi em 2023, não tinha isso. Para É, você ter ideia, quando eu cheguei aqui, não tinha nem grupos de WhatsApp. E no Brasil, ó, a gente já trabalhar com grupo de WhatsApp há muito tempo. E aí a verdade. gente vem montando esses grupos de WhatsApp. Então, Uhum. assim, o que eu vejo muito é realmente uma das maiores coisas, a maior dificuldade que eu acho que o imigrante tem, até quem já está aqui 4, 5, 10, 6 anos, 10 anos, assim, vamos colocar abaixo de 5 anos, é a falta de informação. E aí o que entra aquela questão? Quando ele entra nessa crise de identidade, ele simplesmente trava. Só que ele trava e entra numa zona de conforto. Qual que é essa zona de conforto? Vamos pegar o exemplo da maioria das pessoas. Essa zona de conforto dele dizer assim: eu tenho, como se diz assim, eu tô conseguindo o mesmo emprego, já tô conseguindo US$ 650 por semana, 650 Paga dólares nas para contas. minhas contas, paga minhas contas, deixa eu ir no parque uma vez por mês, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. Cara, mas ele esquece que ele veio para cá para sonhar o tão famoso sonho americano. Você acha que o sonho americano é ganhar US$ 650 por semana? Não tô dizendo que é ruim, gente, pelo amor de Deus. Uhum. A capacidade de compra do dólar é muito alta, você faz muita coisa com isso aqui. Uhum. Uhum. Mas e aí? Foi para isso que você veio? Né? Foi para isso que realmente você deixou de ser um advogado bem-sucedido, um médico bem-sucedido, um psicanalista bem-sucedido. É uma profissão que você tinha no Brasil bem-sucedido para vir para cá para limpar a privada? Não tô também desmerecendo quem faz isso. Eu tô falando na Uhum. questão do patamar do trabalho, né? Uhum. Deixou de fazer um trabalho mental, que era o que ele fazia no Brasil, para fazer um trabalho braçal. Às vezes a pessoa já tem até idade, entende? Sim, Mais eu de vejo 50 muito. anos. E tá ali Muito. travado porque tá numa crise de identidade, ele não sabe mais o que fazer. Ele entendeu, como eu entendi quando eu comecei aqui,
que o que eu fazia no Brasil não servia para cá. Então aquilo enraizou, ele entrou na zona de conforto. Quando ele entrou nisso, nessa zona de conforto, ele simplesmente parou, né? Entrou nessa zona de conforto. Eu tô ganhando 650 por semana, minha mulher mais 650, meu filho também trabalha mais 600. Está vivendo muito bem, acabou. E realmente vive muito bem, numa casa boa, com um carro bom, consegue fazer as coisas, consegue. Mas foi para isso que você veio? Veio a minha pergunta de novo. Foi para isso que você mudou do teu país Isso, para vir para cá? Entende? isso, É isso. essa crise que as pessoas entram, mas você vai saber explicar até mais do que eu, cara. Que é a questão da pessoa entrar naquela zona de conforto e ter o medo de romper isso. Por quê? Tá no conforto. Se eu saio, eu já saí de um conforto que foi no Brasil, vim para cá, consegui de novo entrar nessa zona de me sustentar. Mas e aí? Como que tu explica isso, essa sensação da pessoa, eu não posso fazer mais nada, eu não posso ser o que eu era no Brasil, eu não posso ser aqui, então o que eu tô fazendo tá bom, então eu vou ficar. Entende? É essa questão que as pessoas passam e elas ficam presas. Elas não conseguem romper, elas não conseguem trazer em palavras isso que elas estão sentindo. Eu chamo isso de quais as referências que você tem se apegado que sustentam a sua identidade na vida que você está levando. Que referências que sustentavam a minha identidade no Brasil? Era a minha profissão? Era um código de linguagem que eu usava, familiar? Era a rotina do churrasco do fim de semana? E aqui você troca isso por trabalhar de domingo a domingo, porque entra mais dinheiro e é muito bom. Então, é uma coisa que eu priorizei desde que eu cheguei aqui, não trabalhar no fim de semana. Já trabalhei? Meu marido já trabalhou? Já. Mas em exceção, não é regra. Por quê? Porque o fim de semana é da família. Ainda mais aqui que as escolas consomem o dia todo das crianças. Você não tem tempo com seu filho. Cadê o tempo de qualidade? Não tem mais tempo em família. Então, os filhos aqui passam o dia todo na escola. O marido trabalhando para um lado, esposa para o outro. Quando vocês vão ter tempo de qualidade juntos? Então, eu começo a puxar e fazer essa pergunta. Eu deixo aqui para vocês. Quais são os referenciais que estão sustentando a vida que você leva hoje? É só o quanto você ganha, as contas que estão pagas? É só esse equilíbrio? Ou o que vocês estão plantando? Porque no fundo, se eu começar a fazer perguntas, eu começo a ter, ver uma tensão na existência daquela família, das pessoas. Começa a existir uma tensão. E essa tensão, na psicanálise, a gente diz que somatiza. Somatiza e vem também como aquilo que todo imigrante teme, que é uma doença, que te para. Porque aqui, se você ficar doente, seu salário não cai. A gente tem que lidar com isso. Eu trabalho muito na identidade deles também, Dani, a questão desse autocuidado. Porque se você adoecer, o que vai acontecer? As contas não param de chegar. Você tem um planejamento? Você já aprendeu como vive aqui? Você já aprendeu como ter um seguro saúde? Aqui não tem saúde pública. São coisas que a gente tem que aprender e que tem muita gente que eu já atendi aqui, que já estava aqui, fala assim, não, eu tô aqui há 2 anos, eu não tenho plano de saúde, não. Eu falo, vai fazer correndo. Se acontecer alguma coisa, que respaldo que você vai ter? E aí a gente conecta pessoas, consultores. Nós temos o Bruno aqui que vai falar sobre isso, vai ajudar também. Mas isso implica é como se fosse um abandono da própria identidade também. Você vai soltando a sua mão. Eu falo com eles, não solta a sua mão, volta. Para de ficar preso só você entra no automático da vida aqui. O automático do que você falou. Sair, trabalhar, pagar conta, os filhos vão para a escola, volta. Quando você vê, você entra naquela rotina de domingo a domingo e você não para mais para desfrutar a vida. Você começa a sobreviver e deixa de viver no país das oportunidades. E aí você não tá usufruindo o melhor dessa terra. E nós temos a oportunidade de usufruir do melhor dessa terra. E às vezes o que está bloqueando você de romper isso é só saber quem você é. Porque se você souber e tiver certeza quem você é, você começa a ter acesso. E eu falo isso com muita propriedade porque eu vivi isso. Eu passei pelo processo de imigrante eu limpei casa aqui. E eu falo com propriedade, que eu já limpei casa falando comigo mesma, em silêncio. Eu não sou o que eu faço. Eu não sou o que eu faço. Eu sei o potencial que eu tenho. Eu sei o propósito que eu carrego. Mas na hora certa eu vou me preparar. Na hora certa vai acontecer.
Só que as pessoas cegas ou as que se abandonam, elas entram nesse modo automático. E aí, só com ajuda para elas saírem desse lugar. Então, tem pessoas com potenciais maravilhosos e que estão desperdiçadas em serviços braçais, como você falou, perdendo um grande potencial e consumindo seu tempo, sua saúde em troca de dinheiro. Sendo que o dinheiro é uma energia que a gente produz, a gente consegue fazer com aquilo que a gente carrega dentro de nós, da nossa essência. Então, a identidade, ela vai tocando, você vê que eu falei de áreas da vida, do profissional, do relacionamento conjugal, relação de pais e filhos, os papéis que você ocupa na sua vida estão ligados à sua identidade. Os espaços sociais que você frequenta vai estar ligado à sua identidade. Você deixa de acessar lugares, espaços sociais, pessoas, porque você deixou de ser quem você é na essência. Simples assim. Então, tudo aquilo que se torna pesado, pessoas se isolam também, né? Elas vão se isolando e ficam saindo só do trabalho para casa, do trabalho para casa. Que a Ângela falou ontem, né? Sobre isolamento social. Quem perdeu a Foi. live tá lá, tá salvo. Foi maravilhosa a live de ontem. Só que você está vendo que todas essas áreas vai bater com quem o autoconhecimento, saber quem a gente é. Saber quem a gente é faz toda a diferença para lidar com todas as relações pessoais e interpessoais que envolve uma mudança geográfica. Não é só uma mudança de endereço, né? Eu coloquei até um subtítulo assim no meu capítulo que é exatamente isso. Quando a mudança é geográfica, mas você se perde de si mesmo. Então você tem que se encontrar. Existe uma mudança geográfica, mas não precisa existir uma mudança de quem você é na essência. Pode existir só uma continuidade. Ah, mas pode ter uma transformação? Pode, porque tem gente que faz transição de carreira. Tá tudo bem. Às vezes eu vejo como tem uma aqui em Orlando, conhecida, que ela era fisioterapeuta no Brasil e aqui ela se tornou empresária. Ela tinha uma carreira, né, de uma faculdade que ela fez, de uma formação. E olha, ela veio para cá e ela validou o diploma dela aqui, tá? Ela estudou, ela conseguiu validar o diploma dela aqui. Ela, uau, agora eu posso atuar como fisioterapeuta aqui. Paralelamente a isso, o marido começou a empreender, abriu um negócio. E ela começou a se apaixonar pelo negócio do marido. Ela chegou até a trabalhar aqui como fisioterapeuta, mas não estava mais feliz fazendo aquilo que ela fazia a vida toda no Brasil. Olha só. Por quê? Porque dentro dela tinha uma essência de empreender, mas também de ajudar pessoas. Ela ajudou muitas pessoas como fisioterapeuta? Claro que sim. Mas hoje, como imigrante, ela ajuda muitas pessoas que vêm para cá e muitos turistas também. A empresa dela tem a ver com turismo. Então, ela ajuda muitas pessoas também, dando informações desse lugar para quem está chegando e não conhece aqui. Olha só, é a mesma coisa que eu te falei. A comunicação que você carrega, ela pode estar com você no que você escolher fazer. O que faz ela feliz hoje é estar junto com o marido dela, como sócia, ajudando pessoas num negócio que não tem nada a ver com a faculdade que ela fez e que ela trabalhou a vida toda. E que chegou aqui e pagou o preço, né? Se esforçou, validar diploma. Gente, só quem passa por isso sabe o processo qual é. É um longo processo. Então as pessoas vão se redescobrindo. Para você ver, né? Quer dar as boas-vindas aí para Luana. Luana, seja bem-vinda. A Simone tá lá no Canadá assistindo a gente. Ai, a Gisete tá aqui, gente! Aí, ó. Então, assim, gente, uma coisa eu posso falar para vocês, sabe, Carla, que a gente fica assim, como imigrante, né, com essas dores que a gente sente, com esse problema que a gente vê acontecendo. Uma das coisas que, infelizmente, acontece com muitos imigrantes, pode ser que não aconteça com todos, mas com muitos imigrantes, é quando simplesmente eles se perdem nesse decorrer, nesse caminho. Infelizmente, cara, nós temos aí estatísticas de que muitos buscam até realmente se desviver por causa disso, né? Infelizmente, é tipo assim, eu tomei a decisão errada, eu não tenho como eu voltar, eu não tenho cara
né? A vergonha é muito grande para me voltar para trás, para me voltar para meus familiares e dizer, ó, não deu certo, não tá dando certo, eu não tô conseguindo viver, eu não tô conseguindo ficar aqui, então simplesmente não vai dar. E aí acaba Eu que não tenho desse bem coragem, eu não tenho coragem de colocar a faixa de fracasso e voltar para o meu país de origem. Então, isso faz com que muitas pessoas se percam, e por isso que é importante pedir ajuda. Porque tem sinais, você começa a falar, os sinais estavam ali. Os sinais estavam ali. E olha, esse autoextermínio acontece até com os adolescentes, tá? Então, muito, muitos adoram. é, Carla, pelo amor de Deus, eu estava vendo, a, pesquisando, é muita. É muita, o índice é alto, a depressão pega, existe, só que eu costumo dizer que os sinais estão ali, o cansaço emocional, uma irritabilidade constante, sem motivo, sabe? A própria insegurança, insegurança de fazer tudo, tem que estar sempre alguém ajudando, não tem segurança de fazer nada sozinho. Os sinais estão ali, a pessoa não consegue mais se conectar com ela mesma, sensação de medo, medo de não conseguir se expressar, medo do sotaque, vergonha do sotaque. Eu passei também pela vergonha do sotaque. Agora já perdi. Não, e uma Mas, coisa que você tem assim, que prestar é o atenção, sotaque tá? carregado. Eu sou Os mineira, americanos né? não estão nem aí com isso. Você quer saber, não estão nem aí. E eles ainda te ajudam. Quando você fala errado, eles chegam assim, todo mansinho, dizem, olha, Sim, é tenta usar bonitinho. nesse aqui, tenta fazer, vai melhorar a tua dicção, vai melhorar o jeito que você fala. Eles não estão nem aí. O problema é a gente que auto se julga. A A gente gente acha se que os outros vão auto-julga. julgar a gente. Essa é a verdade. Se coloca no lugar de humilhação. E infelizmente o que eu vejo é isso. Eu não vejo um americano. Eu nunca senti esse preconceito de americano contra mim. Eu nunca senti, né? Mas o que eu vejo é o próprio brasileiro se colocando nesse lugar inferior. E não, pelo contrário, os americanos admiram, gente, quando a gente conta a nossa história, fala da coragem, eles não têm essa coragem. Tem muito americano, gente, que nem passaporte tem, porque eles já têm a consciência que eles vivem no melhor lugar do mundo E e por que que eles que a nem têm gente... vontade, eles nem têm vontade de viajar para o exterior. Você É, entende? E aí eles veem isso na gente, eles ficam admirados, são valorizados. Então, quem está aqui, quem está também fazendo serviço braçal, elas são muito valorizadas, as mulheres, os homens também na construção. É necessário. O que precisa, quem realmente tem que trabalhar, e eu falo assim, tudo bem você trabalhar na empresa, mas empreende. Eu passei pela limpeza, Dani, mas eu montei uma empresa de limpeza, ok? Eu não fiquei empreende. só. Eu trabalhei para as pessoas, porque no Brasil eu tinha duas empresas. No Brasil eu era empresária. Então, o que, que eu carrego? Eu carrego essa essência de administrar um negócio, de ver. Então, eu fui, aprendi, vi como funciona e falei: opa, vou abrir uma para mim também. Então, eu abri uma empresa, ela criou um valor, aquela empresa, e eu vendi ela. Eu falei: Ó, agora está na hora de eu dar um passo. Agora está na hora de eu dar um outro passo. Por quê? Porque eu quero escolher o caminho que você queria, né? Ou seja, que. talvez aquela empresa que você abriu foi algo teu mediatismo, vamos colocar assim, teu mediatismo para suprir Sim, tuas necessidades, foi o caminho mais rápido que você achou para suprir tuas necessidades. Só que sim. você não vislumbrou só aquele momento, que é o que a gente falou no início da Sim. live, né? Das Eu queria pessoas viver minha identidade. das pessoas que se acomodam naquele pequeno valor. Então, assim, não é que elas se acomodam, é que realmente elas travam por não saber o que fazer ou como fazer. Então, assim, é essa que é a questão. A questão aqui é quando a pessoa trava, é quando o imigrante trava, é quando o imigrante não vê mais saída, não vê mais como fazer, o que fazer. E outra, gente, se eles analisarem, se a gente analisar na questão dos imigrantes nos Estados Unidos, eles vão ver, e eles sabem disso, que estão na terra Uhum, da oportunidade. Estados Unidos, uhum, gente, é verdade, é a terra da oportunidade quando você se dispõe a fazer o que tem que ser feito. Não é uhum, simplesmente igual no Brasil. O Brasil tem CLT, gente. CLT você tem sábado, domingo de folga. Você tem pelo menos 2 dias de folga no mínimo. Agora com essa nova lei que vai sair, que vai ter 3 dias. Então, assim, aqui não tem, não existe isso. Aqui você trabalha, você ganha. Se não trabalha, você não ganha. A questão é que uhum. quanto mais você trabalha, mais você ganha. No Brasil, não. Quanto mais você trabalha, menos você ganha. Então, essa é a diferença. A Eu, questão é que a maioria dos imigrantes, eles simplesmente travam nessa crise de identidade. Eles travam, sabe? Eles não sabem o que fazer, eles não sabem como, putz, grilo, e agora? O que que eu vou... Quem eu sou aqui? O que uhum. eu vou fazer aqui?
eu não sou ninguém aqui nesse país, eu não sou, e realmente, se ele for olhar, ele não é, porque se ele tá falando que ele não é, porque ele não é. Entende? Essa é a questão. Então, Eu gente, falo ó, isso para os pacientes. Assim como você acredita na sua alma, assim é. Se você acredita isso sobre você, você vai ser. O que me então, sustentou foi eu saber que eu não era uma house cleaner, eu não era uma faxineira. Eu estava. Eu então, estava. Né? Então, então, a minha essência eu vou carregar fazendo qualquer coisa que eu me propor a fazer. É essa parte da crise eu chamo entre dois mundos. É quando você fica bloqueado, você está preso entre dois mundos. exatamente isso. E, ó, gente, vocês estão entrando aí agora na live, vocês entenderem o que está acontecendo aqui. Isso é uma maratona de live que nós estamos fazendo com os autores do livro Mentes Imigrantes. São 22 autores no total. O lançamento que nós vamos ter, que é a Mentes Imigrante Experience, é um evento, é uma imersão onde esses profissionais vão estar conosco nesse dia e eles vão estar trazendo palestra, vai ter painel. O painel onde vai ter 3, 4 autores discutindo o assunto. São 15 temas, são 15 capítulos, né? 15 capítulos. Não são 15 capítulos, não, são 17. Ai, gente, eu me perdi já. E olha que eu que tô corrigindo. Como é que é? São três São 20, módulos, são 22 22 capítulos. capítulos. 22 capítulos, exatamente. São 22 capítulos. São 22 profissionais, eles estão trazendo, sabe, cada um está trazendo um tema específico, só que o livro está tão junto, assim, cada capítulo, você termina um capítulo, você já entra no outro, que vai entender o que os capítulos estão se conversando. O livro ele vem distribuído em 3 jornadas, a jornada, a primeira jornada, ele vem falando sobre a ruptura, onde o imigrante saiu da sua terra, ele rompeu a ruptura. Depois vem a tensão, que é aquele momento de dizer, putz, e agora? Estou aqui. Enfim, acabou o glamour, acabou aquela empolgação toda, é o dia a dia, e depois a reconstrução, que é quando ele se identificou, ele se achou. E aí a gente vem trazendo o livro, tá maravilhoso, gente. O lançamento vai ser dia 27 de junho agora, lá no Metroeste, lá no Easy Space, lá no Easy Workspace. Eles estão até nos ajudando, eles estão realmente nos apoiando, gente. Nós vamos estar ali no auditório para 150 pessoas. O convite é gratuito, somente a gente está vindo na verdade, com ingresso solidário, que cada participante vai trazer pelo menos 5 libras de alimentos não perecível, que nós vamos estar doando esses alimentos para uma entidade que ajuda imigrantes que recém chegaram no país. E imigrantes, tá, gente? Não é só brasileiros, são imigrantes, que eles ajudam imigrantes, nós vamos estar entregando para eles essas doações. Então, você quer participar com a gente? Ó, o nosso WhatsApp tá aí, tá no ar, é o 689-323-1164. A gente manda o link para vocês do cadastro, vocês se cadastrarem, tá? Vai ser o dia inteiro, das 9 da manhã às 5 da tarde, com esses 22 profissionais, gente. Eles vão estar lá falando, trazendo a essência, explicando. Por isso que a gente está trazendo as lives para cada um se apresentar, mostrar o que realmente. Vocês já viram aí a Carla, a expertise dela é muito alta, gente. Você conversa com a Carla assim, a conversa vai embora, flui. E se você precisa desabafar, cara, o ouvido dela é o teu ombro. Porque ela realmente ouve de verdade. E assim, eu vou dizer para vocês, eu estou maravilhada com esse projeto tá lindo mesmo, tá vindo para ajudar os imigrantes que realmente querem colocar em palavras aquilo que eles não têm coragem de colocar em palavras, está tudo ali, é a dor invisível do imigrante. Nós não estamos trazendo somente profissionais da área da saúde mental, tá? Nós estamos trazendo também profissionais da área financeira, profissionais que trabalham com crianças neurodivergentes, estamos trazendo profissional que trabalha com empresas, que dá suporte para empresas. Então, não é somente psicanalista, terapeuta ou neurocirurgião, neuro, né? O neuro. Neurocientista. Neurocientista. Não, a gente está trazendo realmente vários profissionais que realmente entenderam a dor do imigrante, até por ele ser imigrante mesmo, não é? Então, eles estão trazendo essa dor e estão dando uma luz. Sabe aquela luz no final do túnel? É essa luz que o livro está querendo trazer para cada um que for ler, tá? Gente, olha, fica o nosso convite aqui. Carla, nosso tempo foi embora. Aí, tá Passou vendo? rápido. Quase uma hora, amiga. 49 minutos já. Olha só. Então, assim, tuas últimas palavras, faz o convite para esse povo, para eles estarem com a gente no dia 27 de junho, agora lá no Metroeste, no Easy Workspace.
Gente, às vezes sobreviver ocupa espaço demais na alma, nas emoções. Mas eu tô aqui para dizer, como a Dani disse, que tem saída, tem caminho. E no dia do Mentes Imigrantes Experience, você vai estar ali com vários temas, vários profissionais. Você vai ter oportunidade de identificar qual é a sua dor. A minha dor é na identidade. Preciso falar mais com a Carla. Não é só adquirir o livro é uma bagagem que você vai levar para sua vida de imigrante. Esse livro é um manual das emoções do imigrante. Todo imigrante vai ter que ter um exemplar desse livro, gente. Pelo menos um livro por família. Agora, ali você vai ter uma oportunidade presencial de estar com a gente, de te servir. Quem quiser se conectar comigo, pode me procurar. Eu vou estar ali disponível. Eu quero estar num canto visível, numa mesa, numa cadeira, em algum lugar. Que durante todo o evento pode vir me abordar, vem falar comigo. Eu vou te atender gratuitamente. Mas aí você vai ter a oportunidade de conhecer 22 profissionais que vão estar ali disponíveis. Identifiquei a minha dor, é com essa pessoa. Vai se conectar, aproxima dela. Busca ajuda, aproveita para se conectar com outros imigrantes que estão vivendo ou já viveram a mesma coisa que você. E se você vê lá imigrantes que vão estar contando histórias de sucesso, de superação, mira, porque é importante você olhar para pessoas que estão pisando aonde você quer pisar. Pessoas que estão pisando aonde você quer chegar. Eu fiz isso no meu processo. Eu falei, uau, então eu quero, para eu chegar, eu tenho que fazer isso. Então eu fiz um planejamento para ter uma empresa, passar por um processo, vender essa empresa e com esse capital conseguir fazer o que eu queria fazer, ter esse espaço aqui, ter a minha clínica, ter o meu atendimento. Então, é possível. Volte a sonhar se você parou de sonhar. Eu tenho uma coisa para te dizer. Você não é o que fizeram com você e você não é o que você faz. Você carrega uma essência. E o que você carrega, você pode usar em qualquer espaço geográfico ou lugar que você ocupa, emocional e físico. E se você não entendeu isso e não conseguiu realizar isso sozinho, vem com a gente, vem com a equipe do Mentes Imigrantes, que a gente pode te ajudar. Eu te espero dia 27 de junho no Mentes Imigrantes Experience. Vem falar comigo lá pessoalmente, vai ser um prazer. Olha só, gente, fica o convite para vocês, tá? Amanhã, nesse mesmo horário, às 7 horas, pelo Instagram e pelo YouTube, nós vamos estar aqui com a nossa profissional, a Scarlett Souza. Ela vai estar trazendo sobre exaustão emocional e burnout do imigrante. Burnout do imigrante. Então, assim, muito forte que a gente está trazendo, sabe, para ajudar realmente o imigrante, para trazer o imigrante, para mostrar que o imigrante tem sim como ser ajudado. Beijo, até amanhã, Carla. Beijo no coração, minha linda. A gente vai Boa se noite. falando. E ó, se prepara dia 27 que vai ser tremendo, tá? Tchau, gente.